Gravando. Boa tarde a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos, então. Eu sou o professor Renan. Hoje a gente vai falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Eu segui esse ano com a Faconect sobre o autismo nas lives lá no canal do YouTube, né? Então, se vocês já são inscritos lá, provavelmente vocês já me conhecem. Se não, prazer em receber todos vocês. E hoje a gente vai dar início a novos projetos, então, falando sobre a TCC, a terapia cognitiva comportamental. Eu já peço desculpas sobre os barulhos que vocês provavelmente vão ouvir. Tá tendo uma reforma aqui no meu prédio, então provavelmente vai ter alguma intercorrência. Se vocês não conseguirem entender alguma coisa por conta do barulho, vocês me avisam que eu repito sem problemas. A terapia cognitiva, gente, inicialmente esse era o nome dela, né? Terapia cognitiva apenas. Aí, com o passar dos anos, aí com as atualizações, entrou o comportamental junto. Então, hoje a gente fala terapia cognitiva comportamental. Ela é atualmente assim mais conhecida dentro da psicologia, né? Porém, ela não é uma abordagem, uma teoria que pertence somente à psicologia, né? Então, qualquer outro tipo de graduação, de intervenção que tenha uma graduação na área de intervenção aí, né, pode estar se especializando em terapia cognitivo comportamental, com uma formação, com uma pós-graduação, e aí atuando na área como terapeuta também, né? Mas lembrando que há uma grande diferença entre um psicólogo que usa terapia cognitiva comportamental e um outro terapeuta que não tem a psicologia, né? Nunca uma pessoa com formação em terapia cognitiva comportamental terá habilitação para exercer a psicologia, a psicoterapia, né? São coisas diferentes, mas que ambas são terapias. Aqui, gente, esse livro, né, A Terapia Cognitiva Comportamental, Teoria e Prática, a autora dele é Judith Beck. Eu trouxe as duas últimas edições para vocês, né? São os mesmos livros, porém um é mais atualizado, né? Um é a edição mais nova. Esse livro praticamente é a Bíblia da terapia cognitiva comportamental. Então, assim, ele é básico, ele é introdutório, ele é bem completo. Se você pensa em um dia se tornar um terapeuta da TCC, comece por ele, que ele vai te dar uma grande base, né? Praticamente aí todos os cursos de pós-graduação, de formação, tem ele como base também. E aí depois que vocês decorarem praticamente ele, estudarem muito ele, vocês começam a buscar especializações dentro dessa própria terapia. Como, por exemplo, então agora que eu sou um terapeuta, tenho uma noção básica, vou me especializar em terapia cognitivo-comportamental da ansiedade, ou transtornos de personalidade, ou infantil, de casais, enfim, tem um leque muito grande dentro da TCC. E aí, quanto mais especializados vocês começarem a se tornar, né, mais capacidade e conhecimento vocês vão ter para ajudar o cliente de vocês. Falando em relação a cliente, né, a gente tem um histórico também de todo o pessoal que é da saúde, né, nomear o cliente de paciente. Hoje em dia, esse termo ele está assim caindo em desuso, né, quando a gente fala sobre ter um paciente, a gente coloca, né, essa pessoa num papel de inatividade, né, de passivo, né? Então a gente tornando esse nome já em cliente, uma pessoa que está pagando para obter uma ajuda, para obter tentar alcançar objetivos em parceria com o terapeuta, com o médico, com, enfim, qualquer pessoa que seja. Né? Também falando nessa parte de medicina, né, a TCC, né, ela tem uma origem nos Estados Unidos, da América do Norte, né, em que lá a cultura é um pouco diferente da cultura do Brasil em relação aos tratamentos psicológicos e comportamentais, né? Lá é muito comum, e vocês vão entender isso já na introdução dessa aula, que os médicos também fazem terapia, né? Eles também aplicam terapia. O criador da TCC é um psiquiatra, né? E muitos psiquiatras
da época dele, colegas dele que trabalhavam com ele, se tornaram terapeutas também, e aí foram criando uma grande linhagem de terapeutas, cada um se especializando e criando pesquisas em uma área diferente. Então, fica a dica aí para vocês, quem gostar desse tema, ou já quem já se interessa e não conhece esse livro, né? O primeiro aqui, esse marronzinho, hoje ele é um pouco mais barato para vocês comprarem, porque ele é edição anterior. Esse azul foi lançado, eu acho que esse ano mesmo, então ele está bem atualizado. Quando ele lançou, ele era bem caro, acho que era uns 150, mas hoje vocês já encontram por 90 e pouco, né? E a tendência é começar a diminuir um pouco, porque já passou a fase de lançamento. Então, se vocês forem comprar, eu indico que já comprem esse azulzinho, que ele é mais moderno, mais atualizado e traz conteúdos novos também. Então, o Aaron Beck foi o criador, né, da TCC, é esse cara aí da foto do slide. Inicialmente, né, ele era um professor assistente da psiquiatria lá da Universidade da Pensilvânia. Ele era psicanalista de formação, né, completa e atuante. Uma coisa que é importante, né, principalmente para quem não é da psicologia, é entender seguinte esquema, né? Quando a gente se torna um psicólogo ou um psiquiatra, né, um terapeuta com essa formação básica, a gente escolhe dentro da psicologia qual linha a gente vai seguir, né? Assim como na pedagogia, né? Então você se torna um pedagogo e você vai atuar com Piaget, com Vygotsky, né? E por aí vai. Na psicologia também é assim. Na época, né, em que o Aaron Beck estava começando a estudar novas possibilidades de intervenção, a psicanálise era muito famosa. E a psicanálise, então, é uma das abordagens que você pode escolher enquanto psicólogo para você fazer intervenção com os seus clientes, né? Eu vou dar uma introdução bem pequenininha da psicanálise, só para vocês entenderem de onde a TCC surgiu e qual que é a grande diferença entre a TCC e a psicanálise. A psicanálise, então, foi criada por Freud, né, há muitos anos lá, e é bem famosa nessa época, como eu falei. E Freud estudava a questão do inconsciente, a parte da sexualidade infantil, né, associação livre, que era o método dele, de encadeamento de ideias, né, enfim. E aí, o Aaron Beck, como vocês viram aqui, ele também era psicanalista. Porém, o que acontecia, né? A psicanálise foi uma grande teoria maravilhosa, criada lá por Freud, mas ela não tinha pesquisas na área que comprovassem a cientificidade dela, a eficácia dela através de pesquisa científica, né? O que acontecia? Os pacientes que eram analisados por ela geralmente melhoravam, né? Mas a gente não tinha como comprovar que foi a psicanálise que fez isso e como ela fez isso, né? Então era uma coisa muito subjetiva, não tão palpável para a gente colocar em dados. E pensando que quem trabalhavam com ela naquela época eram médicos, né? A gente pensa que a medicina é uma ciência muito exata, né? Então tem muita pesquisa. Qualquer procedimento que você for criar, você tem que passar ele por uma pesquisa experimental, né? Ver se vai dar certo, antes de sair aplicando em qualquer pessoa, né? Como um teste sem padrão, né? E praticamente foi isso que a psicanálise fez. Então, o Aaron Beck, por ser médico, né, e psiquiatra, há um bullying, vamos colocar assim, entre os médicos, né, de outras especialidades com a psiquiatria, né, um movimento que tenta rotular como se a psiquiatria não fosse parte da medicina, por não estudar essa questão assim de saúde mais física, né, por ser mais psicológica, é como se afastasse um pouco do padrão ali da medicina. Então, havia muito esse preconceito contra os psiquiatras. E aí o Beck, então, o que ele quis fazer? Quis, né, como ele era psicanalista, quis tentar fazer pesquisas, né, para comprovar a eficácia
da psicanálise como intervenção psicológica, psiquiátrica, né? Então ele quis mostrar que essa ciência psicológica e a psicanálise era válida e a gente podia usar ela, que ela teria muitos resultados, né, positivos. E ele começou a fazer essa pesquisa, né, a procurar evidência científica dos pacientes da ala que ele era chefe, né, que eram os pacientes com depressão grave, com tentativa de suicídio, tudo isso. E aí ele começou então a coletar os dados, fazer intervenção, fazer avaliação, análise ali. Quando ele percebeu que realmente o que ele estava tentando mostrar, né, com a pesquisa dele, não era válido, né? Não fazia sentido, a teoria que ele estava usando foi por água abaixo, não apresentou eficácia, e aí, com os dados que ele estava coletando dos pacientes, ele começou a perceber um padrão entre os pacientes depressivos. E esse padrão, o que era? Eram tipos de pensamentos negativos e distorcidos, né? Então, a maioria daqueles pacientes, né, apresentava pensamentos distorcidos sobre si mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo. O que é um pensamento distorcido? Então, vamos colocar aí um exemplo. Eu tô com 18 anos, acabei de passar no vestibular numa faculdade muito renomeada aí, é, e era para eu estar como, né? Feliz, porque foi uma conquista. E aí o pensamento distorcido pode ser assim, mas eu passei em segundo lugar, né? Não foi em primeiro. Então, acho que eu não sou tão bom assim, né? E aí esses pensamentos começam a cada vez mais ficar intensos, que vão tomando proporções cada vez maiores e contaminando várias áreas da nossa vida. Então, a gente, nesse caso que eu dei o exemplo, independente da conquista, né, que geralmente é boa, para a pessoa, né, para o nosso cliente, pode ser que essa conquista não seja uma coisa boa por ele ter esse pensamento que é automático, né, de tão negativo, então ele pensa sempre assim o pior, e aí incorpora esse tipo de pensamento e qualquer coisa que aconteça, ele vê o lado negativo, ou ele se menospreza, ou ele vê o mundo de forma negativa, ou as pessoas que estão ao redor dele de forma negativa. Né? Então, o Beck, ele, na coleta de dados que ele fez com esses pacientes depressivos, ele encontrou esse padrão, né? Pensamentos que colocavam essas pessoas para baixo, né? E que sempre via uma visão negativa das coisas, né? Então, foi a partir disso, dessa concepção, que ele descartou, né, a teoria da psicanálise que ele estava estudando, e então começou a criar um novo modelo científico, né, que tinha comprovação científica que era eficaz, né, tanto para avaliação quanto para intervenção, né, segundo essa teoria que ele estava criando, que é a terapia cognitiva comportamental. Então, bem resumido, ele era psicanalista, né, queria comprovar cientificamente a psicanálise como uma terapia eficaz, foi para a pesquisa para fazer isso, viu que realmente não estava certo o que ele estava fazendo, e aí, com os dados que ele coletou, né, na avaliação desses pacientes, ele percebeu o padrão, né, que todos os pacientes depressivos tinham em comum, que eram os pensamentos negativos e distorcidos. Vamos lá, então. Enquanto ele estava em desenvolvimento da TCC, né, que eu acabei de falar para vocês, com os pacientes depressivos, ele percebeu o quê? Né, que tinham traumas ali, né, que as pessoas conseguiam relatar os traumas através da associação livre, que era o método da psicanálise, porém, né, quando ele percebia, né, que mesmo encontrando esse trauma, outra vertente também estava ali sem tratamento, que eram esses pensamentos automáticos negativos, mais conhecidos como os pensamentos rápidos de qualificações sobre si mesmos, né, que eram negativos, que tinham uma interpretação errada sobre os eventos que essas pessoas estavam vivenciando. Que ele fez, né, como forma de tratamento, então, a partir dessa primeira teoria?
Ele começou a identificar, né, e ensinar esses clientes a identificar os próprios pensamentos, né, então avaliar a veracidade desse pensamento. Vamos seguir o exemplo que eu dei ali anteriormente. Se eu passei numa faculdade muito boa, né, muito renomeada, eu estudei para isso, e aí eu fico mal porque não foi em primeiro lugar, foi em segundo, né? Esse pensamento, ele é válido? Se eu passei em segundo, eu fui tão bem, né, quanto primeiro, né? A diferença deve ter sido mínima. E o importante, né, convenhamos que é o passar. Não importa se foi em primeiro, ou em décimo, ou em 30º, você passou, você vai fazer a faculdade igual aos outros, né? Então ele avalia se esse pensamento que a pessoa está tendo, ele é verídico ou é uma interpretação errada, né? Aí, nesse caso, depois de identificar o pensamento, avaliar a veracidade, a gente tenta responder, né? Então, não, esse pensamento ele não é válido, né? O que que é válido? Eu entender, né, o que eu acabei de falar, que segundo lugar é tão bom quanto o primeiro, e tá tudo certo, né? Eu não vou ser menos inteligente ou a minha conquista vai ser menor do que a dos outros, né? E quando ele faz esse cliente a começar a questionar esse pensamento, né, e ver que esse pensamento ele é irreal e desadaptativo, né, então ele não faz parte da nossa realidade, a gente não precisa ficar insistindo nele, né, ou então a gente pode criar pensamentos alternativos ao invés de ficar com esses desajustados, né, o que que ele começou a perceber com o paciente, com o cliente, depois desse questionamento aí? Que os comportamentos, que as emoções, que as reações que o corpo tinha, né? Então, se eu penso, por exemplo, que eu sou ruim porque eu passei em segundo lugar, meu corpo reage de alguma forma, né? Eu posso chorar, uma reação física, o meu comportamento, então eu posso ficar deprimido e ficar na cama, posso parar de fazer as atividades, meus hobbies, né? Eu posso ficar mais recluso. E o sentimento posso ficar mais triste, mais ansioso, né? Enfim. E aí, quando questionado e retirado esses pensamentos negativos, né? E criado pensamentos mais adaptativos e alternativos a esses, né? O Beck, então, ele percebeu que toda essa gama de reações que os clientes tinham, que eram reações negativas, tornavam positivas. Então, quando o cliente entendia que o segundo lugar era bom o suficiente também, né, o comportamento mudava, a emoção mudava, até as próprias reações do corpo mudavam, né? E aí veio o grande boom. É isso que a gente vai fazer daqui para frente. Então, o Beck, como vocês viram anteriormente, ele era chefe, né, do setor ali de psiquiatria. O que que ele fez de início? Ele pegou todos os residentes ali de psiquiatria que estavam no setor dele, treinou esses residentes a fazer o mesmo que ele estava fazendo na pesquisa dele, né? E esses residentes começaram a aplicar a TCC com todos os pacientes, os clientes ali do hospital da época. Qual foi o resultado? Uma melhora significativa de comportamento, né? De diminuição da medicação, né? Então não precisava de tanta medicação mais, um convívio social melhor, um enfrentamento melhor, altas hospitalares, né? Então teve assim um grande boom de melhora, né, desses pacientes internados no hospital, né? E aí, um dos residentes, né, esse médico psiquiatra John Rush, né, ele conduziu uma pesquisa específica com o Beck, né, para mostrar a efetividade da terapia cognitiva, né, além das outras pesquisas anteriores, né? Só que o que ele fez dessa vez? Ele comparou os efeitos da terapia com os efeitos de uma medicação, de um antidepressivo que era muito utilizado na época, principalmente naquele hospital. E aí, os resultados foram que a terapia cognitiva era tão eficaz, né, quanto essa medicação. E até então, na época ali, né, 1960 mais ou menos, foi uma das primeiras vezes que uma terapia psicológica ali, né, uma terapia de fala e de escuta,
foi comparada e de uma forma tão eficaz quanto uma medicação. E a partir disso, né, a psiquiatria começou a ter, então, uma grande melhora ao ponto de vista de qualquer outra área, como uma ciência também, né, que tem tratamentos eficazes fora a medicação, e aí abriu uma grande porta para a formação de novos terapeutas, principalmente os psicólogos. Então foi assim que a TCC se desenvolveu e chegou a ser tão famosa como ela é atualmente. Né? Claro que muitas novidades vieram depois disso. Essa foi a primeira pesquisa. É que assim deu muito certo, que a primeira pesquisa já foi tão eficaz que foi muito famosa e começou a se espalhar para o mundo todo. Hoje em dia, né, claro que desde da criação dela, uma das áreas que faz a TCC ser mais famosa, como eu falei para vocês, é a psicologia, né? E o porquê? Dentro da psicologia, a gente trabalha muito com a subjetividade, com essa coisa assim mais de relações, né? Que é difícil a gente ficar pontuando e descrevendo exatamente o que acontece. Vamos pensar na mente, no inconsciente, né? No oculto das pessoas. E aí, por conta disso, né, criaram-se e existem-se várias abordagens que tratam, mas sem falar exatamente o que está fazendo ou como está fazendo, ou então qual é a evidência de que isso é válido, que isso é real e que não é somente uma variável que ajudou esse paciente a melhorar, né? Quando a gente pensa em terapias, em teorias, intervenções que têm validação científica, a gente está pensando o quê? Né? Então, eu, enquanto pesquisador, né, tenho uma hipótese aqui de que se eu fizer XXX com o meu paciente, ele pode melhorar. Então, o que eu faço? Eu desenvolvo uma pesquisa, né, aplico com um número X de pessoas, né, e vejo, então, se essas pessoas, né, todas as pessoas melhoraram ou não com o meu método. Se melhoraram, né, significa o quê? Que a minha teoria foi validada e eu posso aplicar ela em outras pessoas, que eu posso formar mais pessoas para continuar aplicando ela, assim como o Beck fez, né? Caso não, a minha teoria foi totalmente invalidada e ela não é científica. No caso da TCC, ela é uma das únicas abordagens que tem muita validação científica, né? E isso faz com que ela se torne ainda muito mais famosa hoje em dia. Hoje em dia, se você procura uma intervenção que não tem validação, você pode colocar em risco a vida do seu paciente, a vida do seu cliente, né? Então, é por isso que é muito importante você aplicar alguma coisa que já foi estudada e já foi aplicada em muitas pessoas e que testou como uma intervenção positiva. Né? Então, até o momento, vamos pensar assim, que lá desde 1960, 70, há mais de 500 estudos que mostraram que a TCC é eficaz, né, em vários tipos de transtornos ou problemas psicológicos ou problemas médicos com componentes psicológicos. Aí eu trouxe para vocês aqui uma tabela em que até aquela época que foi feita essa pesquisa, né, quais os transtornos, né, quais os problemas psicológicos e os problemas médicos com componentes psicológicos que a TCC fez uma pesquisa e se demonstrou eficaz como intervenção. Né? Em transtornos psiquiátricos, a gente tem muitos, praticamente aí, né, quase todos os transtornos psiquiátricos que existem. Né? Então, foram pesquisas feitas com depressão, com ansiedade, com transtornos de personalidade, com esquizofrenia, com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Até como o autismo, né? O autismo nível 1, a TCC é super válida para trabalhar com ele, né? O TDAH, enfim, várias possibilidades aí de transtornos psiquiátricos e neurológicos, né? Ou de neurodesenvolvimento.
Os problemas psicológicos em que a TCC ela também é eficaz, né, são os problemas conjugais, problemas familiares. Existe, né, como eu falei lá no início da aula, a TCC para casais, a TCC para a família, né? Então, várias famílias foram pesquisadas, né, e se comprovou que essa intervenção foi eficaz com as famílias também, né? Como o jogo patológico, luto, angústia, raiva, hostilidade. E além disso, né, que isso também é uma coisa muito importante e é uma das coisas que tornam a TCC única, né, os problemas médicos com componentes psicológicos, como, por exemplo, uma dor crônica. Né, mas a dor é física, mas a dor causa um impacto psicológico. E se meu psicológico está abalado, né, a minha dor tende a aumentar. E quanto mais a minha dor aumenta, mais o psicológico abala. E aí a gente entra nesse círculo em que uma dor física ou psicológica vai alimentando a outra, e aí se torna um caos. Então, nessa questão dos problemas médicos, a gente pensa que sempre é algo de origem física, biológica, que afeta o psicológico, e aí entra nesse ciclo de um afetando o outro. E aí, se não for tratado, né, um caso assim, pode desenvolver um transtorno psiquiátrico além, né, desse problema médico, físico, biológico. Então, quando a TCC entra para tratar toda essa questão também, ela entra como uma forma preventiva, né, dessa pessoa não adquirir um transtorno psiquiátrico, né, ou tratar somente ali os componentes psicológicos que está envolvido com essa situação. A TCC, então, né, como a gente vem falado, comparado com as outras terapias, né, com as outras abordagens psicológicas, ela tem características próprias, né, que é só dela, em que se você não fizer alguma dessas características próprias, você não está fazendo uma TCC corretamente, você está fazendo outra coisa que não é uma TCC. Né? E quando a gente faz uma coisa misturada ou não uma coisa completa, a gente não está fazendo a aplicação daquela pesquisa, daquela terapia que teve evidência científica. Então, é muito comum as pessoas, de repente, eu fiz uma formação inicial ali em psicanálise, depois eu fiz uma em Gestalt, e agora fiz uma em comportamental, e agora fiz a cognitiva, e eu uso um pouco de tudo. Fujam muito dessas pessoas. Ela não está fazendo certo. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Né? Existe formação para tudo, né? Você pode fazer 1000 formações aí sem problema nenhum, mas para atuação, você tem que escolher uma e usar 100% aquela. Não tem como eu colocar outras abordagens misturadas na minha intervenção com o meu cliente. Então, a TCC, as características próprias dela, né? A primeira, então, vai dizer o quê? Que ela é uma psicoterapia, uma terapia estruturada. O que significa isso? A gente começa nosso processo de intervenção e a gente termina nosso processo de intervenção sabendo quais serão os passos que a gente vai dar. Tanto assim de começo, meio e fim do processo de intervenção, até mesmo como uma sessão em particular. Essa sessão está programada para acontecer isso, isso e isso. Toda sessão tem um começo, meio e fim, né? E o processo em si, então, um conjunto de sessões, como por exemplo, então eu tive um cliente aí que eu trabalhei 20 sessões com ele durante um ano. Essas 20 sessões eram programadas, então eu sabia o que iria acontecer. Mas e se acontecer alguma intercorrência, algo do tipo que fuja ali do meu combinado com ele? Sem problema nenhum. Né? Então tem que ter uma noção assim, minha sessão vai ser 50 minutos, então os primeiros 10 minutos eu vou fazer o monitoramento da semana do meu paciente. Né? Como que foi ali para ele essa semana, quais foram as alterações de humor, as emoções, como que variou essas emoções durante a semana, etc. Os próximos 20 minutos, a gente vai falar sobre um assunto que tem a ver com a queixa que ele trouxe para mim lá na sessão de avaliação. Então, a gente conversou sobre isso. Os próximos 10 minutos, a gente vai pensar em possíveis tarefas para ele fazer aí durante a semana.
Os últimos 10 minutos vai ficar livre ali para caso ele queira me contar alguma coisa que não deu tempo, alguma intercorrência que teve durante a semana, ou eu posso fazer um resumo da sessão, né, uma recapitulação ali do que a gente conversou para fechar, né, para se tornar um fim dessa sessão, né? Então, a gente fazendo essa coisa mais estruturada, né, esse começo, meio e fim bem planejado, o que a gente tem como consequência disso? Um processo terapêutico de curta duração, porque aí eu não me perco no meio dele, eu não fico andando em círculos. O paciente sabe que ele vai ter disponíveis, por exemplo, 20 sessões para ser tratado. Então não vai ficar fugindo do assunto, né? A resistência vai diminuir um pouco, porque ele sabe que uma hora vai acabar, não vai ser para sempre. Né? Então, isso pode ser uma consequência da curta duração da TCC. Né? Então, comparando a TCC com o processo de psicanálise, por exemplo, a psicanálise é muito conhecida por ser uma intervenção muitas vezes sem fim ou de longo prazo, né? Em contrapartida, a TCC é de curta duração. A gente tem vários tipos de protocolos, de programas que vão utilizar, então, para depressão eu vou usar de 14 a 20 sessões, né? Para esquizofrenia eu vou usar um ano, né? Sempre assim tentando fazer um parâmetro ali de começo, meio e fim, com sessões limitadas, né, para que não se perca aí, como eu falei, nesse processo. Uma outra característica bem importante, então, é em relação ao assunto, ao objetivo, ao foco da terapia ser voltada para o presente. Né? O que seria ser voltada para o presente? Se eu tive um trauma lá na minha infância, com meus 8 anos, vamos pensar assim, né? Tudo bem, né? Eu entendo, a gente vai olhar para esse trauma, entender que ele foi muito difícil para o nosso cliente, mas a gente não vai ficar voltando toda a sessão para tentar entender o que aconteceu lá, o porquê daquilo ter acontecido, ou o que seria, como seria se não tivesse acontecido, e ficar voltando sempre para esse passado. O que a gente vai fazer? Tá, aconteceu, foi aquilo, mas hoje, aqui e agora, o que está acontecendo, né? Quais são os reflexos daquele trauma no aqui e agora, no hoje? Então, aí eu não consigo esquecer, ou aquilo me deixou muito ansioso, isso está atrapalhando aqui meu desempenho como profissional, meu desempenho enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família, ou então está me bloqueando, eu estou tendo muitos gatilhos. Então a gente trabalha com o presente, né? Vamos retirar esses sintomas, vamos aliviar esses sintomas, resolver o problema de hoje, né, para que você continue a sua vida e não ficar 100% lá no passado tentando entender o que aconteceu lá na sua infância, né? Porque para TCC isso não vai fazer o cliente andar, né? Então a gente vai ficar perdendo tempo com alguma coisa que aconteceu, não tem como apagar, não tem por que ressignificar. E sim, né, para TCC a gente trabalha com os reflexos daquilo no hoje, né? O que a gente pode mudar aqui hoje? A outra característica é que ela é direcionada, então, para as soluções de problemas atuais, né? Então, como eu falei, sem tanto voltar para o passado, mas como, por exemplo, lá nos meus 15 anos, eu tive um namorado, e aí esse namorado foi muito tóxico comigo, ele acabou com o meu emocional, e a partir de então, eu tenho muita dificuldade para me relacionar com pessoas, né? Eu comecei esse emprego aqui, e eu preciso ter um desenvolvimento social, ter um repertório social com as pessoas, eu não estou conseguindo, eu estou prestes a perder meu emprego se eu não desenvolver, né, esse comportamento social que eu tenho de déficit por conta do meu trauma ali da adolescência. Então, o que a gente vai fazer? Uma solução do problema atual, a gente vai ensinar para o nosso cliente a como se comportar, a como iniciar e manter conversas, a como ampliar esse repertório social hoje. Né? Então, ver que a base foi no passado, mas a resolução
foi aqui no hoje. Eu não precisei ficar conversando com a cliente sobre esse relacionamento para resolver o problema de hoje, mesmo o problema de hoje tendo base no passado. E aí, o objetivo principal, né, da TCC é modificar os pensamentos e comportamentos disfuncionais. Né? A gente começa essa modificação em terapia, a gente ensina o paciente a como avaliar o próprio pensamento e a como mudar o próprio pensamento, até que ele aprenda e consiga fazer isso por si só. O paciente aprendendo a fazer isso sozinho, sem a ajuda do terapeuta, a gente consegue a alta. Né? Então, veja, a gente não resolveu a vida por completo, mas a gente ensinou a ele, a cada vez que tiver uma intercorrência, ele tem ferramentas, ele tem instrumentos para sozinho continuar a trabalhar o próprio pensamento e continuar a sua vida de uma maneira equilibrada. Né? Então, a terapia, nesse caso, entra como um apoio, como uma forma de ensino de técnicas, um ensino de uma teoria, né? A gente capacita esse paciente com a TCC para que ele, por si só, faça o que o terapeuta fez com ele ali no processo terapêutico. A base da TCC, né? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela é um tratamento, né? Ela é um processo de intervenção. Mas para a gente intervir, a gente tem que entender a teoria por trás da técnica, né? Por trás da intervenção. E a teoria, nesse caso, se chama modelo cognitivo, né? O que seria o modelo cognitivo? É a forma que Beck desenvolveu para compreender, né, como se formam e como que se estabelecem e como que se mantêm os pensamentos e os comportamentos das pessoas. Né? Então, o Beck ele vai trazer esse modelo cognitivo, né, tratando-se, então, que o pensamento, geralmente, ele é disfuncional, como a gente conversou, independente da pessoa, tá? Eu posso ter um transtorno psiquiátrico ou não, eu vou ter pensamentos disfuncionais. O que vai variar é o nível da intensidade e da frequência desses pensamentos. Então, quanto mais pensamentos disfuncionais e mais graves são esses pensamentos, mais beira um transtorno psicológico ou já está instalado um transtorno psicológico. Né? E aí, como a gente conversou até então, quando as pessoas aprendem a avaliar esse pensamento, né, e criar pensamentos mais adaptativos ou alternativos a esse pensamento disfuncional, né, elas têm uma melhora, né, no seu estado emocional e no seu comportamento. Né? Então, praticamente, né, e bem resumidamente, é o seguinte: eu tenho um pensamento errado e tenho reações comportamentais, emocionais negativas que foram influenciadas por esse pensamento automático que ele é negativo. Se eu mudo meu pensamento e torno ele mais adaptativo, logo as minhas emoções e os meus comportamentos também vão ficar positivos. Então, o objetivo principal da TCC é mudar a forma de pensamento que as pessoas têm. Aqui a gente tem um exemplo, então. Uma situação, um evento, né, que eu tirei uma nota baixa, né, em matemática, por exemplo, ali. E o pensamento automático que eu tenho, então aqui vi a prova, vi a nota, foi 3, né, e já pensei, não faço nada direito, nada que eu faço tá certo, né? Eu generalizo tudo, porque meu pensamento tá tão automático com as coisas que tudo vira negativo. E aí, quando eu tenho esse pensamento, né, nossa, eu não faço nada direito, o que eu sinto? Tristeza, eu posso chorar, eu posso nem estudar mais porque já tirei nota baixa, mesmo para que eu vou tentar de novo. Né? Então, veja, uma situação, pensamento automático negativo e as reações disfuncionais. Como que a gente tenta, então, segundo a TCC, mudar esse pensamento? A gente vai tentar procurar
formas de mostrar para esse cliente se esse pensamento ele é real ou ele é irreal. Como, por exemplo, não faço nada direito. Aí o terapeuta vai começar a questionar esse pensamento, né? Será mesmo? Nada? Quais foram as suas outras notas? Ou então, além da escola, você não consegue ter um bom desempenho em nada? Você sabe cozinhar? Você faz algum esporte? Você tem algum dom? Toca algum instrumento? Então a gente começa a procurar fatores na nossa realidade, na realidade desse cliente, que vão provar ao contrário desse pensamento que ele está tendo. Ah, realmente. Então, na prova de matemática, eu fui muito mal. Mas as minhas outras notas nas outras disciplinas estão ótimas, né? Ou então, todas as matérias estão péssimas. Mas esse cliente sabe cantar, ele sabe cozinhar, ele cuida da casa, né? Ou enfim, nada tá certo mesmo. Então a gente entra como resolução de problemas. Vamos procurar algo que você goste, para que você aprenda a fazer algo que você goste e se torne bom em alguma coisa, né? Ou então a gente quebra esse pensamento porque ele é irreal, ou se ele for real, a gente cria pensamentos alternativos e cria-se repertórios novos para que esse pensamento se torne irreal, certo? E aí, então, a gente tem um novo modelo a partir do questionamento do terapeuta, né? Lembrando que questionamento foi esse balãozinho amarelo, tá? Ele questionou, viu que não era real. Aí, depois desse questionamento, o cliente vai começar a ter um pensamento novo já. Eu faço algumas coisas direito. E aí, quando ele tem a consciência disso, as reações mudam, né? Então, antes era sentir tristeza, chorar e nem estudar para a próxima prova, né? Por conta desse pensamento negativo. Quando o pensamento mais adaptativo chega, né? Eu tenho um alívio da minha tristeza, eu posso encerrar o meu choro e ter até a possibilidade de continuar estudando para a próxima prova, né? Então, o que a gente precisa entender? Que os nossos pensamentos, né? Isso assim, anotem aí para vocês ficarem, porque isso é a chave da TCC. Os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas emoções e os nossos comportamentos. Se eu tenho um pensamento negativo, eu vou me comportar e eu vou emocionar, né, de uma forma negativa também. Se eu tenho um pensamento positivo, eu vou ter um comportamento e um sentimento, uma emoção positiva também, né? É isso que a TCC faz, compreender esse modelo cognitivo, né, e intervir em relação aos pensamentos automáticos negativos. Queria ver com vocês se está tudo certo, se alguém tem alguma dúvida, antes da gente passar para a próxima fase. Vocês estão conseguindo entender? Está muito rápido? Me dê um feedback aí agora. Está ótimo, está dando para entender sim. Então, tá bom. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. A Judith Beck, que é a autora do livro que eu trouxe para vocês, ela vai trazer 10 princípios básicos da TCC, né? Em que esses 10 princípios, eles irão nortear o trabalho do terapeuta para conseguir fazer uma intervenção bem eficaz. Então, se você seguir esses 10 passos, provavelmente o seu cliente vai alcançar os objetivos e vai ter um alívio muito grande de sintomas. Tá? Então, são 10 passos simples, mas que eles têm que estar sempre na nossa intervenção.
O primeiro passo, né, é que a TCC ela é baseada em uma formulação, né, em um desenvolvimento contínuo. O que seria isso? Né? Existe vários tipos de avaliação. Cada abordagem, vou esperar o caminhão passar. Pronto. Então, cada abordagem, ela vai ter um tipo de avaliação, tá? A TCC, né, a avaliação dela, né, o processo de você entender esse paciente se chama conceituação cognitiva. Então, eu fazendo a minha conceituação cognitiva, eu estou traçando ali o perfil do meu paciente, né? O que aconteceu na vida dele, como que são os pensamentos dele, como que são as emoções, os comportamentos, enfim. Eu bato o olho ali naquela folha, na conceituação cognitiva, e vejo o funcionamento do meu paciente. Porém, né, na TCC, essa avaliação, ela é feita várias e várias vezes, né? Claro que a minha primeira avaliação, ela que é ela mais completa, em que eu passo a vida, percorro pela vida toda do paciente para montar esse caso, né? Porém, passou-se ali 1 mês, 2 meses, eu tenho que atualizar essa avaliação, porque em 2 meses eu conheci mais partes desse cliente, mais situações que esse cliente viveu, né, que são importantes para o perfil que eu tracei ali para ele. Então, na TCC, a gente vai ter que cada vez que a gente for dando passos para frente, a gente ir atualizando, né, esse perfil, essa conceituação cognitiva do nosso paciente. Né? Eu quero que vocês anotem aí que conceituação cognitiva é a mesma coisa que o perfil de pensamentos aí da história desse paciente. É como se fosse ali uma biografia com conteúdos psicológicos, emocionais, comportamentais e de pensamentos, tá? E isso é muito importante. Sem essa conceituação cognitiva, a gente não vai conseguir traçar objetivos e fazer intervenção se a gente não conhece o nosso paciente. Né? Então, fiz a conceituação cognitiva e com o decorrer do tempo, eu vou atualizando ela. Eu vou criando novas hipóteses, eu vou concretizando as minhas hipóteses, eu vou traçando novos objetivos, né? Vou vendo o que está contribuindo ou não para a queixa, para o sintoma do meu paciente estar estabilizada hoje, ou então o que está contribuindo para aumentar o nível dos sintomas, para aumentar os problemas da vida desse cliente. Né? Então, a gente parte de uma hipótese inicial, de um perfil inicial, e com o passar do tempo a gente vai acrescentando coisas para cada vez mais ter a certeza, ou próximo da certeza de algo que influencia os sintomas desse cliente. O princípio número 2, né, vai falar sobre a aliança terapêutica. Né? O que é essa aliança terapêutica? Nada mais é do que o vínculo entre o cliente e o terapeuta. Se esse vínculo não for instalado de uma forma afetiva, né, consolidada, a gente vai ter dificuldades para fazer a nossa própria intervenção também. O porquê? Né? Falta de confiança, falta de afetividade. Por que eu vou fazer? Eu nem conheço ele, nem conheço essa pessoa, não está me passando segurança, ou está sendo muito rígido, muito frio, não estou achando que meu terapeuta está compreendendo os meus sentimentos, compreendendo a minha dificuldade. Então, por isso que a gente tem que fortalecer muito a aliança terapêutica para fazer qualquer tipo de intervenção. Né? E a Judith, ela vai trazer ingredientes básicos, né, para que essa aliança fique cada vez mais sólida, como a demonstração de empatia. Não basta eu sentir a dor, eu entender a dor. Eu tenho que demonstrar que eu estou sentindo, que o paciente está sofrendo.
demonstrar essa empatia, a atenção. Às vezes, esse conteúdo que o cliente está contando agora não é importante pelo que eu estou planejando fazer com ele hoje. Porém, se eu não dou essa atenção, se eu não deixo aqueles 10 minutos para ele poder falar coisas que aconteceram aleatórias aí na vida dele, ele pode se sentir de uma forma negligenciada, ou que ele está sendo um fardo na terapia, ou que o terapeuta não está interessado sobre os assuntos, que o terapeuta não está querendo dar atenção para ele. Né? Muitas vezes os clientes, eles procuram a terapia por conta de uma atenção mesmo. Né? Então, lá em casa, o marido, a esposa, os pais, os filhos começaram a seguir a vida e a pessoa fica perdida ali. Então, de início, ela só quer uma atenção, ela só quer um vínculo. Né? Então, é importante isso. Outro ponto muito importante, mas muito importante mesmo, é a competência. O porquê? Em qualquer outra abordagem, eu faço a intervenção, né? Na minha cabeça vai estar aqui. Estou fazendo isso porque, segundo o autor, isso aqui é o certo. Estou fazendo isso porque, segundo aquela abordagem, é isso que é o certo. Né? Na TCC, a gente tem que saber muito bem o que está fazendo, por quê? Tudo que eu estou fazendo com o meu cliente, eu vou ensinar ele a fazer consigo mesmo. Então, se eu estou tentando identificar os pensamentos distorcidos dele, eu vou explicar para ele como que eu identifico e o que é um pensamento distorcido para que ele, durante a semana, em casa ou após a alta, consiga fazer o que eu estou fazendo com ele. Então, esse paciente, ele vai praticamente ser um coterapeuta dele mesmo. Então tem que mostrar essa competência, eu tenho que ser competente, né, para poder ensinar técnicas de intervenção, ensinar o que é a TCC, para que esse cliente também comece a praticar essa terapia com ele mesmo, uma autoterapia, né? Demonstrar o interesse. Então, sempre de cara, assim, se você pegou esse cliente e você não está curtindo, se você não gostou dessa queixa, se você acha que não vai conseguir ajudar, nem leva o processo adiante. Você tem que estar sempre muito interessado e demonstrar esse interesse para que cada vez mais haja confiança e a intervenção consiga alcançar os objetivos. Né? O cliente tem que perceber que você tem muito interesse, que você está estudando, que você está ajudando a traçar os objetivos, que você está trazendo técnicas novas, que você está atualizado para poder ajudá-lo, né? E não simplesmente estar ali para ouvir, tá? Então, tem que ter todo esse manejo. E o último, mais importante, aí é o afeto, né? Sem afeto, a gente não consegue fazer nada. Não adianta você saber todas as técnicas, sendo que quando você for aplicar, você não está levando em consideração que tem um ser humano na sua frente em sofrimento. Você precisa ser afetivo com ele, né? Então, vou passar uma técnica, né, que eu tenho que ter a noção se o paciente vai conseguir aplicar essa técnica ou não. Se eu for dar uma tarefa de casa, eu tenho que ter a noção se é uma tarefa que o cliente vai dar conta de fazer ou se não vai se sentir ainda mais sobrecarregado ou mais pressionado do que já está. Então, eu tenho que ter essa afetividade para compreender o estado emocional que ele se encontra, né? E não piorar as coisas. O princípio número 3 vai falar o seguinte, né? A colaboração, né, e a participação ativa do cliente no processo terapêutico. Então, na TCC, não é o terapeuta que decide tudo, né? Então, quando a gente vai escolher o assunto que a gente vai combinar de falar hoje, né, não é o terapeuta que vai bater o martelo e falar que é isso e vai já inicia a intervenção. Não, então, junto com o cliente, eles enumeram alguns assuntos, né, importantes e o cliente
que vai escolher, é o cliente que vai ter papel ativo, né, nesse processo terapêutico. Não vai ser um tipo de terapia que o cliente vai chegar lá, né, deitar no divã e começar a falar, e o terapeuta também quietinho ali só ouvindo. Não, é uma coisa que é colaborativa, os dois vão decidir juntos cada passo do processo terapêutico. Então, se eu dou uma tarefa de casa e o cliente fala assim, olha, isso aqui está muito difícil para mim, né? Vamos escolher outra. A gente escolhe outra, ou então o terapeuta reexplica até que ele entenda. Então, é sempre uma colaboração, né, desse vínculo, dessa dupla terapêutica entre o terapeuta e o cliente. É um trabalho em equipe. Princípio número 4, né, então é orientado para resolução de problemas e focadas em objetivos. Mas como que funciona, então, quando o cliente chega com várias queixas? Como, por exemplo, eu não estou conseguindo lidar com a minha ansiedade, meu relacionamento está péssimo, eu quero me separar, mas não consigo. Meu emprego também, meu chefe é muito tóxico, eu queria procurar um outro emprego. Enfim, chega com um leque de problemas. Tudo que o paciente, o cliente trouxer para a gente vai codificar ele, então, como um objetivo. Cada objetivo, a gente vai colocar um grau de prioridade junto com o nosso cliente, né? Então, a gente começa dos objetivos que têm mais prioridades e que o paciente tem mais facilidade para resolver, até chegar no mais difícil e o mais complicado ali de se resolucionar, né? O porquê. Se a gente coloca o mais difícil como primeiro e o cliente não consegue, se frustra, grandes possibilidades dele desistir do processo terapêutico e não voltar mais. Se a gente coloca o mais fácil, o mais simples, o cliente resolve e aí ele vai se sentir, né, vai ter uma elevação da autoestima, vai se sentir mais capacitado para já tentar resolver o próximo e por aí em diante. Então, dos problemas mais simples e emergentes e que o cliente dê conta, até os mais complexos e mais difíceis. Seguindo essa ordem de hierarquia, né, combinada entre terapeuta e cliente logo nas primeiras sessões. O princípio número 5, né, como a gente já conversou lá nos primeiros minutos, é que enfatiza, então, inicialmente o presente, o aqui e o agora. A gente compreende o passado, a gente passa pelo passado lá na anamnese, entende quais foram os acontecimentos marcantes para ele, né? E aí, como que está o hoje, né, o presente, de acordo com o que ele viveu, né? E a gente tenta resolver os problemas do presente, do aqui e agora. Se o cliente tenta direcionar muitas vezes, né, a terapia para o passado, ou fica como se estivesse emperrado lá no passado, aí nesse caso a gente pode voltar, né, a conversar sobre os ocorridos, os acontecimentos lá do passado, ver qual crença, qual pensamento que surgiu daquilo, né? Porque às vezes esse pensamento é o mesmo desde então, né? E aí para o cliente, muitas vezes, faz sentido voltar, entender e continuar a andar, né? Mas tentar ao máximo focar no presente, só ir para o passado mesmo, se colocar o vínculo em risco, né? O seu cliente apresentar uma necessidade extrema de falar sobre o passado, né? E não o terapeuta guiar a terapia pelo passado. O princípio número 6 é que ela é educativa. Quem for trabalhar com a TCC vai ter que estudar muito, anotem aí também, sobre a psicoeducação. Muitas de vocês aí eu acredito que já conheçam, né? O que é a psicoeducação? É você ensinar para o seu cliente algo que irá contribuir para o processo terapêutico dele. Como, por exemplo, então estou com um cliente que ele tem depressão. Eu preciso ensinar para esse cliente, então,
né? O que é depressão? O que ele tem de comportamento, de sintomas de depressão, né? Como que funciona o curso da depressão? Então, como que ela se inicia, como que ela se instala e como que a gente sai dela, né? Sobre o processo da TCC, o que é a TCC, quais são as técnicas, né? Então, de repente, tem um cliente com depressão ali ou com uma dificuldade específica em algum assunto, eu posso, né, sugerir uma leitura, um filme para que ele compreenda mais esse processo que ele está passando, né? A TCC tem muitos livros, então, de alguns transtornos específicos, como, por exemplo, o TOC, né? Então, tem um conjunto de 2 livros, Manual do Terapeuta e Manual do Paciente, em que trabalha-se junto o paciente com o manual dele e o terapeuta com o manual dele. E aí a gente vai andando com a intervenção, com as técnicas de capítulo em capítulo, em que os dois sejam ativos, né, nesse processo. Né? Então o paciente está compreendendo o que é a TCC e como ela pode ajudar no transtorno dele, além da terapia. Né? E aí, principalmente, também uma psicoeducação sobre o modelo cognitivo. Ensinar para o paciente que os pensamentos dele, né, influenciam os comportamentos e as emoções. Né? Ele precisa muito bem entender isso, e aí vocês podem até criar tabelas com eles sobre momentos que eles ficaram tristes, né? Mas qual foi o pensamento que eles tiveram que deixaram eles tristes? Né? E é começar a ver esses padrões de pensamentos e tentar criar pensamentos alternativos, ou tentar validar a veracidade desse pensamento, se ele é real ou se ele é irreal. Então, ensinar o paciente a fazer isso fora da sessão também. O princípio número 7, né, é a questão da duração, né? Então, visa ser limitada no tempo. Isso aqui é muito importante, tá? A gente, sim, ficar bem claro. Existem 2 situações específicas em que eu preciso usar um número X de sessões por conta de regras institucionais, como por exemplo. Então, eu sou um psicólogo e estou atendendo por algum convênio, geralmente aí a Unimed, vamos pensar. Nesse caso, a Unimed muitas vezes pode liberar X sessões para eu tratar esse paciente. Né? Ou então eu trabalho num hospital, num ambulatório, em que é regra eu atender todos os pacientes que eu tenho durante 10 sessões, e depois acabou. Nesse caso, a gente tem um limite de sessões para trabalhar. E aí o paciente sempre tem que ser avisado em que o processo interventivo dele vai durar X sessões. E que será isso que eles terão para trabalhar. Mesmo se ele não alcance a solução da queixa dele, pelo menos alguma coisa você vai ter que ter feito nessas 10 sessões. Né? Caso a instituição que você trabalhe, a clínica que você trabalhe, não limite o número de sessões, como que a gente vai saber quantas sessões a gente vai utilizar? Então, eu faço a minha sessão de avaliação, monto a conceituação cognitiva, monto o meu planejamento e o meu cronograma de sessões. E aí, eu mostro para o meu paciente tudo isso e vamos caminhando. Eu defino se vão ser uma sessão a cada semana, se vão ser 2 sessões a cada semana, se vão ser uma sessão a cada 15 dias. Eu vou conversando e vou sentindo a necessidade do meu paciente. E aí, vamos supor que meu cronograma lá tinha 20 sessões, mas em 13 sessões meu paciente conseguiu uma melhora muito grande. E que ele está fazendo assim tudo sozinho já, eu sinto então que esse é o momento de eu pensar na alta, tá? Ou então, programei 20 sessões e cheguei na 19, meu paciente ainda não está 100%. Eu aumento,
né? Eu só dou a alta depois que o paciente estiver bem e conseguir se auto-aplicar as técnicas do TCC. Um processo que é muito importante, né, e que ele é muito importante para a prevenção de recaída, é a seguinte forma de desligamento. Então, se eu iniciei com sessões semanais durante 3 meses, e esse paciente está ótimo, eu vou marcar a próxima sessão daqui a 1 mês, né? Ou a cada 15 dias, até ele melhorar mais, e eu marco a cada vez, uma vez por mês. E aí, ainda está continuando bem, cada vez melhor, eu marco uma vez a cada semestre, ou uma vez a cada bimestre, ou então uma vez por ano, para ter a certeza que ele não teve recaídas e que ele está continuando a fazer tudo que a gente orientou ele a fazer em terapia e que a vida dele continua em equilíbrio. Se a gente não faz isso, né, então fiz 10 sessões semanais, encerrei e tchau, né? Se esse paciente tiver uma recaída, é muito mais difícil ele me procurar já de imediato para a gente retornar o processo do que se cada vez que eu for tendo esse espaçamento, eu revelo, por exemplo, assim, então fiz 3 meses semanais, 3 meses a cada 15 dias, 3 meses mensais, né? E aí, quando eu tô com uma sessão mensal, eu percebo que ele teve alguma situação que desestabilizou ele. Meu paciente ainda está no processo terapêutico. Então, o que eu vou fazer? Volto ele em sessões quinzenais ou semanais até que ele se reestabeleça novamente, né? Então, é um processo que ele não precisa ser encerrado abruptamente, porque se a gente faz isso, as chances de ter uma recaída é muito mais rápida e muito mais forte. Então, se a gente marca sessões com um espaçamento grande, a gente não perde o vínculo e a gente não perde o monitoramento das questões, dos problemas do nosso cliente. O princípio número 8, então, vai ser relacionado às estruturas das sessões, como a gente já conversou também. Começo, meio e fim da sessão, começo, meio e fim do processo terapêutico, né? Sempre estruturado, sempre usando técnicas que a gente ensina o paciente a fazer, sempre dando tarefas de casa para que o paciente tenha uma extensão da terapia e não pense só na resolução de problemas e nos seus pensamentos e emoções, só naqueles 50 minutos uma vez por semana. A gente tem que tornar o processo terapêutico 24 horas por dia ali, como se fizesse parte da vida dessas pessoas, tá certo? E não só só vou pensar nisso quando eu estiver sentado lá na poltrona. Não. Eu tenho que ir em casa cada vez mais pensar sobre, refletir, eu fazer a minha própria intervenção, eu enfrentar as coisas que eu tenho para enfrentar de acordo com as orientações e com o que eu aprendi da terapia. Certo? E aí, cada parte, a introdutória, a intermediária e a final, vão ter situações específicas que a gente vai falar ou fazer em terapia. Né? Geralmente, aí na parte introdutória, a gente faz uma verificação do humor, né? Então, como que foi a sua semana em relação à sua raiva, se a queixa é a raiva. Então, a gente dá lá uma tabela para esse cliente marcar de segunda a sexta o nível de raiva que ele teve e quais foram as situações que trouxeram essa raiva de uma grande intensidade na vida dele. Ele traz essa tarefa de casa e a gente conversa sobre ela ali nos 10 primeiros minutos, né? E aí também, nessa parte introdutória, definir o que a gente irá conversar, o que a gente irá intervir, o que a gente irá refletir ou debater na parte intermediária, que é a parte principal da sessão. Então, a gente define como se fosse ali um menu do que vai acontecer na terapia hoje, né? Um cronograma. A parte intermediária, que geralmente é a parte em que é o desenvolvimento da sessão, a gente vai discutir as pautas definidas, né? Ver as possibilidades de novas tarefas, enfim.
Já na parte final, a gente pode fazer um resumo da sessão, né? A gente pode fazer uma recapitulação da sessão, propor novas tarefas também e trazer um feedback do nosso ponto de vista sobre como está sendo a melhora ou o desenvolvimento desse cliente. Então, sempre dividido nessas três partes, não há uma regra do que tem que ter em cada parte, você que vai definir isso de acordo com o seu cliente e de acordo com o seu perfil também enquanto terapeuta. O importante é que seja estruturada, né, e que você use a questão do feedback, dos resumos, das tarefas de casa e das escolhas da pauta. Né? Isso que é o importante. Agora, a forma como você coloca isso na estrutura é você quem define. Princípio número 9, então, é ensinar o paciente as técnicas da TCC, a como ele vai identificar, avaliar e responder os seus próprios pensamentos e crenças disfuncionais, né, desde o mais básico até o mais complexo. Lembrando que a gente começa a ensinar coisas simples, como a identificar pensamentos automáticos, até coisas mais complexas, como identificar e avaliar as crenças, né? As crenças nucleares, as crenças centrais, que vocês vão ver. E se nossos pensamentos influenciam nossos comportamentos, os nossos pensamentos também são influenciados por alguma coisa. E essa coisa se chama crença central ou crença nuclear, que é como se fosse o núcleo do nosso pensamento, o núcleo do nosso problema ali, em que essa crença central ela é adquirida e formada desde a nossa infância até a nossa vida atual, né? Então essa crença ela vai influenciar a gente pensar de alguma forma, né? E a gente pensar dessa forma vai influenciar o nosso comportamento e a nossa emoção. Então é muito importante o paciente estar por dentro de tudo isso para que cada vez mais ele compreenda esse modelo cognitivo e aplique em si mesmo. Princípio número 10, que é a parte que eu mais gosto da TCC, é que ela é uma abordagem que ela tem muitas técnicas. Então, você monta um planejamento de 20 sessões, você consegue usar uma sessão, uma técnica por sessão. E isso dá uma transformação na terapia, primeiro porque uma técnica ela vai conseguir alcançar um objetivo e ela vai tornar cada sessão única. Então não vai ser aquela coisa monótona de eu chegar na sessão, deitar no divã e contar o que está acontecendo. Não, cada semana eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou trazer assuntos diferentes. Eu vou aplicar técnicas diferentes. Eu vou ter um manejo diferente de cada sessão. Então vai ser uma coisa única que vai trazer um prazer, que vai trazer uma transformação, mudanças, novidades a cada sessão que esse cliente vai passar. Né? Dentro dessas técnicas, existem as técnicas cognitivas, que vão trabalhar com o pensamento, e as técnicas comportamentais, que vão trabalhar com o comportamento. Né? Então, são dois grandes pacotes, né, em que você vai, primeiro de tudo, entender qual que é o transtorno, se ele existe ou não, qual que é o diagnóstico. Segundo, quais são as queixas. E aí, diante disso, vocês vão montar o planejamento e escolher as técnicas que são indicadas para cada transtorno ou para cada queixa. Né? Não tem como eu ensinar para vocês as técnicas todas hoje aqui, porque elas são muitas. Mas a gente tem, por exemplo, os livros específicos de técnicas, livros específicos de transtornos psiquiátricos, em que cada capítulo vai falar sobre um transtorno e cada capítulo desse transtorno vão fazer técnicas de intervenção para esse transtorno. Como, por exemplo, também terá livros sobre um transtorno específico, em que cada capítulo vai trazer uma forma de você trabalhar esse transtorno. Então, como eu falei lá no começo da nossa aula, quanto mais específico você for no seu trabalho, quanto mais especialista você for, quanto mais definido o seu público estiver, mais estudo você vai ter, mais técnicas você vai conhecer e mais eficaz será a sua intervenção. Por exemplo, hoje, né, hoje não, desde que eu me formei,
o meu leque, né, o meu público são as crianças, né? Atualmente as crianças autistas, né, bem específico. Então eu tenho muitas ferramentas, né, da TCC, das abordagens que eu trabalho, para intervir com esse público, né? Então quanto mais especialista você é em uma área, mais ferramentas você vai ter para trabalhar com isso, né? Ou então, você é especialista em TCC de casal, TCC de família, ou em transtornos de ansiedade, ou em adolescentes, ou em adultos no geral, né? Ou em transtornos psiquiátricos no geral, ou em aprendizagem, né? Você vai ter assim mil possibilidades, você vai ver com o que você mais identifica e aí começar a trabalhar em cima disso. Tudo certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Oi, Renan, eu tô te ouvindo bem, tá? Aqui tá tudo ok. Eu gostaria que os alunos, os participantes, na verdade, respondessem também para a gente ter certeza que tá tudo ok. Obrigada. Tudo certo, então. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou pedir, então, 2 minutinhos de intervalo só para eu tomar uma água, tá? Nem isso, 1 minutinho eu já volto. Bom, então vamos continuar, pessoal. Conceituação cognitiva, como eu já falei para vocês também, né? É um enquadramento para compreender o paciente, traçar esse perfil do paciente. Ele começa, primeiro contato, lá na mensagem, lá na ligação que esse cliente tá te pedindo para marcar uma sessão, até o longo do tratamento, até a finalização desse tratamento, né?
A gente vai aprimorando e atualizando cada vez mais ele. Nada mais é, então, do que o processo de avaliação para TCC. E aí, para a gente fazer essa conceituação cognitiva, existem várias perguntas aí que a gente tem que se fazer, ou fazer para o cliente, ou para a família, ou para quem está envolvido aí, né? Então, primeiro, qual que é o diagnóstico, qual que é o problema atual, né? Como esses problemas se desenvolveram e como são mantidos, quais são os pensamentos disfuncionais e as crenças que estão associadas a esse problema, né? Quais são as reações, né, emocionais, fisiológicas, comportamentais, né, associadas a esses pensamentos, como o paciente vê a si mesmo, aos outros, ao seu mundo e o seu futuro, né? Essa visão é muito importante para a gente compreender a questão se o paciente consegue ver uma saída de tudo isso, se ele tem ideações suicidas de querer acabar com tudo porque o futuro já está perdido, ou então, de repente, ele enxerga as pessoas ou o mundo de uma forma negativa, errônea, e na verdade esse mundo está tentando ajudar ele, as pessoas estão tentando ajudar a ele, né? Ou ele se enxerga de uma forma muito ruim e na verdade ele é uma pessoa boa, né? Então a gente tem que ver, compreender tudo isso para tentar modificar o que for preciso. E aí quais são as crenças subjacentes do paciente, né? Como esse paciente está enfrentando as suas cognições disfuncionais, se ele consegue perceber e enfrentar ou se ele aceita como verdade absoluta e continua vivendo de uma forma negativa. Né? Quais estressores contribuíram para o desenvolvimento dos problemas atuais ou interferem, então, na resolução dos problemas atuais, como, por exemplo, eu posso estar indo na terapia, né, fazendo tudo que o terapeuta faz, mas aí quando eu chego em casa, minha família está completamente tóxica, está completamente disfuncional, ninguém colabora comigo, me colocam para baixo, então está sendo um obstáculo, está interferindo na resolução do meu problema. Né? Então, quais experiências anteriores que podem ter contribuído, né, para os problemas atuais? Qual o significado que o paciente extraiu dessas experiências? Né? Então, ele aprendeu alguma coisa com os acontecimentos? Ele ficou mais forte? Ou cada vez que acontece alguma coisa assim, ele fica pior? Então, a gente tem que ter essa noção e essa avaliação. E aí, como eu falei para vocês, né, a gente viu lá que o modelo cognitivo anterior era a situação, o pensamento e as reações. Então, tinha uma situação, a pessoa tinha um pensamento automático sobre essa situação que influenciava o comportamento e as emoções. Agora a gente vai começar a ver o que está por trás desse pensamento automático. Tem uma crença intermediária, então, e uma crença nuclear, cada vez mais chegando no núcleo do problema cognitivo. Como a gente viu, então, os pensamentos automáticos são aqueles pensamentos que surgem espontaneamente, que são rápidos e breves. Né? Podem ser palavras, né, frases que eu penso ou imagens que eu vejo, que eu imagino, né, sobre essa situação. É o nível mais superficial, então, dos pensamentos. As crenças centrais, né? É o nível mais profundo, é como eu me vejo, como eu me enxergo dentro desse mundo, né? Como eu enxergo o próprio mundo. Elas são compreensões mais duradouras e mais profundas, porque elas começaram a ser construídas lá na infância e estão em construção até hoje. Né? São globais, são rígidas e super generalizadas, então são verdades absolutas. Né? Para mim, mesmo que elas sejam assim totalmente erradas, pensando não validadas, né, são super irreais, mas eu acredito nelas, né? Para mim é isso. E aí a gente tem as crenças intermediárias, que serão crenças entre as crenças centrais e entre os pensamentos automáticos, que vão ser condições, né? Se eu tenho uma crença central que fala eu sou uma pessoa terrível, né? Então vou ter atitudes, regras e pressupostos que irão conduzir o meu pensamento a crer, né? A interpretar situações em que eu me sinta uma pessoa terrível.
E aí, esse é o esquema final da TCC. Isso aqui é muito importante vocês terem entendido, decorarem e levar para a vida de vocês, para cada cliente. Vocês vão ter que fazer esse diagrama, esse fluxograma, né, para compreender o que acontece. Então, eu tenho uma situação e diante dessa situação eu tenho alguns pensamentos. Esses pensamentos são influenciados pelas minhas crenças. E essas crenças logo influenciam os meus pensamentos, que influenciam as minhas emoções, os meus comportamentos e os meus sintomas físicos. Né? Como, por exemplo, aqui eu trouxe um caso para vocês. Eu tenho uma cliente aqui, né, um exemplo, uma cliente fictícia, que ela está acima do peso, ela tem obesidade. E aí, essa crença central dela, né, ela sente que ela não serve para nada nesse mundo. E então, a crença intermediária vai falar o seguinte: se eu tentar fazer alguma coisa, eu vou falhar. Né? Se eu tentar, eu vou falhar. Então, a queixa dela é a questão que ela quer perder peso. Então, ela chegou na terapeuta, chegou na nutricionista e teve a situação, recebeu uma dieta nova. Então, a situação, acabei de pegar papel e vi essa dieta. Diante das minhas crenças de que eu não sirvo para nada e se eu tentar eu vou falhar, o que eu vou pensar? Né? Qual que é o pensamento automático? E não vou conseguir. Né? Não vou conseguir, é muito difícil, não vai dar certo. Esse pensamento vai trazer qual emoção para a minha vida, para o meu momento ali? Tristeza, vou desistir da dieta, já que eu não vou conseguir, né? Eu vou acabar comendo mais porque eu fiquei ansiosa, eu fiquei triste, né? E o sintoma físico pode ser um desconforto, ou um choro, ou uma queimação, ou um tremor, enfim, mil possibilidades. Aí você observa, você questiona até montar esse esquema com cada paciente. E aqui está a conceituação cognitiva completa dessa paciente, então. A conceituação cognitiva vai trazer história de vida, né, os dados relevantes da infância e da adolescência, quais são as crenças centrais que esse cliente apresenta, quais são as estratégias compensatórias, o que significa isso? O que o paciente está fazendo para lidar com esse problema no momento? Né? Que é uma estratégia que pode ser enfrentar, ou fugir, ou dormir para não ter que enfrentar, ou então nada, né? Estou só pensando e cada vez piorando. Enfim, mil possibilidades aí para tentar compensar toda essa queixa que ele está trazendo. Embaixo, cada coluna é uma situação que essa cliente contou durante a sessão. E aí, em cada situação, eu vou identificar um pensamento automático que ela teve sobre essa situação e reações emocionais, comportamentais e físicas que foram influenciadas pelos pensamentos. Certo? Então, eu vou só ler aqui para vocês entenderem. É uma cliente que ela é excessivamente carente e ela é muito dependente, né, do namorado e da família. Então, ela foi fazer faculdade em outra cidade, foi morar sozinha e ela não consegue viver sozinha. Então, ela geralmente pede ajuda do namorado, da mãe, das amigas para tudo. Né? Ela é dependente dessas pessoas. E ela é muito segura, muito carente. Né? Então, uma situação aí. Então, ela solicita as amigas para atividades cotidianas. Então, eu não tenho almoço, então tem que chamar minhas amigas para ir almoçar comigo, senão eu vou ficar sem almoçar. Né? E o pensamento que vem é, nossa, sou incapaz, não consigo resolver, não consigo nem fazer um almoço. Né? A emoção é a tristeza, a solidão, porque eu não tenho ninguém perto aqui comigo agora. Né? Então, posso de comportamento brigar ainda com as amigas, por caso elas não aceitem ir. Né? E os sintomas físicos, eu posso ter uma dor no peito em relação a todo esse conflito. Situação número 2, telefonar para o namorado várias vezes por achar que ele não ama ela. Então, cada vez que ela liga, ela pensa, preciso verificar, né, se ele me ama mesmo. E aí o namorado também cansado de todos os dias essas ligações, né,
pode ser que ele dê uma resposta meio amarga. E aí, então, ela fica triste, ela fica ansiosa e pede o comportamento que ele diga que ela ama para que ela se sinta melhor. E os sintomas físicos podem ser a fadiga. A situação número 3 é não conseguir falar em público, por exemplo, numa aula da faculdade, um trabalho que ela tenha que apresentar. O pensamento é que vão rir dela. A emoção pode ser a ansiedade e a desvalia. E o comportamento, então, é a esquiva da situação, faltar na aula nesse dia, ou inventar alguma coisa para não ter que apresentar. E os sintomas podem ser boca seca, de ansiedade, né, ou até náuseas. E é isso, pessoal. Hoje foi assim, aula bem básica, introdução para vocês serem terapeutas cognitivos comportamentais. Eu oriento, assim, quem gostar dessa terapia, quem gostar desse assunto, a comprar, a ler o livro. Vocês conseguem também os PDFs aí da vida. E aí, se realmente estiverem afim, matriculem-se em uma pós, em algum curso aqui da Faconect, que tem vários que vão falar sobre a TCC e os transtornos psiquiátricos, para que cada vez vocês se especializem mais, tenham mais conhecimento. Então, esse aqui é o nosso primeiro contato. Vem né? aqui, Sara. É o básico do básico, mas que dá para dar uma noção para vocês de como interagir, como tratar, como intervir com o cliente, caso vocês escolham ser terapeutas algum dia. Certo? Eu agradeço a presença de vocês, né? E agora eu passo, então, a palavra aí para Paula ou para Sara, que são da faculdade. Oi, gente. Boa tarde. Vai, Pastela, deixa eu ver. A gente vai falar rapidinho com vocês sobre o Renan já deu uma adiantada aí, né? Nós teremos vários cursos nessas áreas da educação especial, né? Nós estamos com um projeto aqui na Faconect que chama Projeto Incluir. Então, hoje o Renan ele fez essa palestra para vocês entenderem certinho, né, do que se trata. No mês que vem, Renan, quem vai dar a palestra é a Carol. Eu já conversei com ela hoje. Até queria que você falasse um pouquinho que ela vai abordar os transtornos de borderline e tudo mais. Se você puder dar só uma pinceladinha do que se trata para os alunos, né, para os participantes entenderem. Claro. Então, né, como a gente viu hoje, a TCC tem uma base. E aí, dependendo de cada transtorno, as coisas mudam, né? As técnicas mudam, a gente tem uma forma de entender o pensamento, como surge, como se instala cada transtorno. Então, provavelmente, na próxima aula, vocês irão entender sobre alguns transtornos, né? E como tratar especificamente cada transtorno, né? Os transtornos de ansiedade, de depressão, de personalidade, os psicóticos. Em geral, é isso. Gente, só um minutinho, por favor. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui também a duas pessoas que eu conheço, que estão aqui na aula, o Samuel, que é meu aluno da faculdade, e a Cibele também, que foi minha parceira de pós e futura aluna da faculdade também, né? Foi um prazer ter vocês dois aqui comigo hoje. Caso eu conheça mais alguém aqui, se pronuncie, ou se alguém me conhece também. Todo mundo está conseguindo ouvir? Ai, gente, está dando uma interferência horrível aqui. Só um minutinho. Estão me ouvindo agora? Sim, tá tranquilo agora, Paula. Então, assim, eu vejo aqui que tem bastante alunos de Conchas, né? Bastante professores, na verdade, aqui da região de Conchas.
Até agradeço, porque na hora que eu coloquei o link lá no grupo da Neuropedagogia, entraram vários, né? Então, caso vocês tenham, gente, interesse em estar iniciando com a gente, né, esses novos cursos, eu vou ficar à disposição de vocês, a Sara também, no WhatsApp, a gente passa as maiores informações do curso, detalhes, conteúdo, valores, tudo com a gente, tá? E vai ser, assim, muito, muito legal. O Renan falou, né, um pouco aí do que a Carol vai estar tratando o mês que vem. A gente vai mandar o convite para vocês participarem dessas palestras também no mês que vem. E qualquer dúvida, né, a gente está aqui à disposição. Inclusive, tem um curso específico, né, sobre o que o Renan acabou de abordar com vocês, sobre a terapia cognitivo-comportamental. Então, caso aí vocês tenham interesse, né, em trabalhar na área de terapia comportamental, nós temos um curso de extensão, não só um de 90 horas, mas um outro de 180 horas, que ele é um pouco mais amplo, né, abrange um pouco mais de conteúdo. E para as próximas palestras também, nós teremos cursos específicos na área daquilo que da palestra. Isso, né? da palestra, daquilo que os profissionais estarão tratando, mas também outros cursos que abrangem também a mesma área da psicologia aplicada, mas aí que não é específico sobre o que foi tratado. Mas aí, como nós temos o e-mail de todos eles, a gente consegue enviar para vocês, né, o catálogo de todos os cursos por e-mail, valores, pelo tudo WhatsApp certinho. também, né, se Isso. facilitar, tá? A gente fica aqui à disposição. E são cursos muito legais, eles serão também no EAD, total EAD. Não vai ter TCC, nada que complique, tá? Vai ser assim, a gente vai tentar descomplicar, mas sem perder a qualidade também dos cursos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida agora? Quer falar alguma coisa ou não? A gente pode finalizar. Oi, Terezinha, pode falar. Terezinha? Eu acho que ela pegou assim. Deve ter. Ah, foi sem querer. Tudo bem, Terezinha. Não tem problema. Então, podemos finalizar, Renan? Você tem mais alguma coisa para falar ou não? Tudo certo, Paula. Tudo certinho, né? Gente, obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Renan. Eu fiquei Imagina, assim, eu que meio off, mas agradeço. estava ouvindo tudo com o foninho ali. Hoje o Ótimo. Samuel levantou a mão. Pode falar, Samuel. Samuel? Será que o Samuel também foi sem querer? Não. Cibele, pode falar, Cibele. Então, eu gostaria de agradecer Renan e todos vocês aí, Sara, Paula, por essa oportunidade, por mais um dia, né, mais um momento de aprendizado. Muito obrigada. Obrigada, Cibele. A gente que agradece. Cibele sempre com a gente. Os demais alunos também, né? Os demais participantes aí. Muito obrigada, viu, pela participação. A maioria aí tem o meu WhatsApp, mas quem não tiver pode entrar em contato pelo site, por e-mail, que a gente fica à disposição, tá bom? Beijão para todos. Beijo, ótimo final de semana. Até mais. Tchau, pessoal. Gente. Até Tchau. mais.